nova série de artigos, iremos abordar alguns conceitos fundamentais para o estudo do eletromagnetismo, frente da física responsável pelo estudo dos fenômenos elétricos e magnéticos. É interessante notar que somente a partir do estudo desses fenômenos é possível compreender o funcionamento de máquinas presentes no nosso cotidiano, como geradores e motores de uso industrial, bem como os processos de transmissão de informações relacionados às telecomunicações. No entanto, antes de chegarmos lá, vamos aos conceitos essenciais. Para isso, iniciaremos pela eletrostática, ou seja, pela subdivisão do eletromagnetismo, que estuda as cargas elétricas em repouso, as forças que agem sobre elas, o campo elétrico que origina essas forças e a energia elétrica entre as cargas. Primeiramente, precisamos definir o que é carga elétrica. Sabendo-se que os átomos são formados por um núcleo, composto por prótons e nêutrons, e a eletrosfera composta por elétrons. É possível verificar experimentalmente que os prótons e os elétrons interagem entre si, a partir das forças de atração e repulsão, as quais dependem da distância que os separa. Desta forma, uma maneira simplificada de definir carga elétrica é considerá-la como sendo uma propriedade física da matéria que gera interação, força, entre partículas. A carga elétrica no sistema internacional é dada em coulombs e é sempre uma função da carga elementar que assume valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isto significa que a carga elétrica de qualquer corpo sempre será um múltiplo inteiro da carga elementar. A partir de uma convenção internacional, estabeleceu-se que os elétrons possuem carga elétrica igual à carga elementar, porém com valor negativo. Os prótons possuem carga elétrica igual à carga elementar, mas com valor positivo. E por fim, os nêutrons possuem carga nula. Agora que já sabemos o conceito de carga elétrica, vamos ver o princípio de atração e repulsão de cargas elétricas. Este princípio estipula que as cargas de sinais iguais se repelem, enquanto cargas de sinais contrários se atraem. O segundo princípio fundamental para qualquer vestibulando é o de conservação das cargas elétricas, o qual estabelece que a carga elétrica de um sistema não pode ser criada ou destruída, apenas transportada de um corpo do sistema para o outro. Como veremos, existem 3 tipos de conservação de eletrização, ou seja, 3 formas diferentes de alterar a carga elétrica de um corpo. Nestes processos, devemos sempre lembrar que a carga elétrica do sistema, antes da eletrização, deverá ser igual à do sistema após a eletrização, pois isto nos garante que não haverá a criação de cargas no processo. Considera-se um corpo eletrizado quando este tiver número diferente de prótons e elétrons, ou seja, quando não estiver neutro. O processo de retirar ou acrescentar elétrons a um corpo neutro para que ele fique eletrizado é chamado de eletrização. Após atritar um balão com um pano de lã, por exemplo, podemos sentir nossos cabelos sendo atraídos pela eletricidade estática. O estudo da eletricidade originou-se da observação que, aparentemente, foram feitas pela primeira vez pelos gregos. Na realidade, é possível que outros povos tenham também observado esses fenômenos, mas os relatos mais antigos de que temos registros são os dos gregos. Por essa razão, atribui-se a eles a primázia desse feito. A primeira observação foi feita com um material denominado âmbar. Semelhante ao plástico, resulta da seiva da árvore de uma espécie extinta. Tales de Mileto, o primeiro filósofo do qual temos conhecimento, parece ter sido também o primeiro a chamar a atenção para o fato de que o âmbar, após ser atritado com lã ou pelo de animal, adquire a propriedade de atrair objetos leves, como penas, fios de algodão, papel picado e etc. O âmbar é uma resina fóssil. Após algum tempo e estudos sobre o âmbar, foi constatado que a eletricidade não era exatamente uma propriedade exclusiva do âmbar, mas tratava-se de um fenômeno generalizado e que podia ser observado em diversas substâncias.
Hoje, sabemos que estamos rodeados de uma série de fenômenos elétricos e de suas incontáveis aplicações práticas: rádios, transmissão via satélite, internet, chapinha, chuveiro elétrico e etc. Em alguns momentos do nosso cotidiano, deparamos-nos com situações um pouco estranhas, nos quais tomamos choques em maçanetas de porta, na tela de TV ou até mesmo quando encostamos em outras pessoas. Esses pequenos choques ocorrem em razão da eletricidade estática que adquirimos diariamente. Essas cargas, elas são adquiridas a partir de alguns processos de eletrização, que são conhecidos há séculos. Existem 3 processos de eletrização, que é a eletrização por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução. A eletrização por atrito, como o próprio nome já diz, ela ocorre quando atritamos, ou de uma forma mais fácil de dizer, quando colocamos 2 corpos constituídos de substâncias diferentes em contato. Um deles vai ceder elétrons, enquanto o outro vai receber elétron. Ao final, os 2 corpos eles estarão eletrizados e com cargas elétricas opostas. A eletrização por contato é o processo no qual um corpo eletrizado é colocado em contato com um corpo neutro. De preferência, devem ser usados corpos condutores de eletricidade. Bom, a eletrização por indução, dizemos que a eletrização por indução é o fenômeno de separação de cargas elétricas de sinais opostos em um mesmo corpo. Por esse motivo, há uma eletrização só em encostarmos um corpo eletrizado de um corpo neutro, sem que haja nenhum contato entre eles. Bom, talvez algum de vocês já tenham levado um pequeno choque ao abrir a porta de um carro. Mas vocês sabem por que isso acontece? Bom, eu vou explicar agora para vocês. Bom, os veículos, eles ficam eletrizados. Eles ficam eletrizados a partir do processo de eletrização por atrito, em relação ao atrito com o ar. Isso acontece mais em locais de clima seco, mas eu vou dar para vocês um exemplo um pouco mais fácil, que talvez todos já tenham vivido no seu dia a dia. Todo mundo aqui usa o transporte público, o ônibus. Bom, já aconteceu de vocês, ao estarem em pé ou sentados no ponto de ônibus, e quando o ônibus chegar, vocês se encostarem a uma das partes metálicas do veículo e levar um pequeno choque? Bom, isso acontece porque o corpo ele faz um papel de fio terra. Mas também vou dar outro exemplo para vocês. Já aconteceu de, ao descer de um veículo, você acabar levando um pequeno choque? Bom, vamos saber uma outra teoria um pouco mais explicativa sobre o porquê acontece esse fato. De por que acontece esse fato. Vamos lá. O tecido da sua roupa, ele fica eletrizado e se ajunta com a eletrização do couro do veículo. Quando você desce do veículo, o seu corpo ele está todo eletrizado e carrega as cargas elétricas por todo o seu corpo. Quando você toca no metal, as cargas elétricas que estão por todos os seus corpos, ela desce para o chão até ir para a terra, ocasionando assim a chamada carga elétrica. Vou fazer para vocês um experimento de eletrização por contato. Nesse experimento, nós vamos precisar de um papel para eletrizar as cargas. Nós vamos precisar de 3 canudos, onde um deles vai ser usado para eletrizar, o outro vai ser usado para a base e o último vai ser usado para receber as cargas negativas. Nós também vamos precisar de um copo plástico e de um palito, de uma moeda e da fita. Bom, primeiro a gente vai colocar o palito no copo plástico, onde a gente já tinha feito um furo com ferro. Depois a gente vai pegar um dos canudos e nós vamos eletrizar ele. Depois a gente vai amassar ele para que ele fique parecendo um pêndulo e nós vamos colocar ele aqui. Depois a gente vai pegar a moeda, nós vamos colocar a fita nela e nós vamos prender ela no palito. Mas para poupar trabalho, eu já tinha feito isso. A gente vai pegar
um dos palitos e a gente vai eletrizar ele. E eu vou coisar ele. Como eles têm a mesma carga, eles vão repelir. Depois, é só eu pegar e transferir essa carga para a moeda. E fazer o experimento. Bom, esse foi o experimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Primeiro você deve saber que a matéria é feita por átomos. E os átomos são feitos pelos prótons e nêutrons no núcleo, com pequenos elétrons girando ao redor. Os prótons têm carga elétrica positiva e os elétrons negativa. Por isso, os elétrons são atraídos pelos prótons e ficam em suas órbitas. Cargas de sinais diferentes se atraem e cargas de sinais iguais se repelem. Bom, a minha experiência é com um canudo e um papel higiênico. Ambos possuem a mesma quantidade de prótons e elétrons. As cargas positivas dos prótons anulam as cargas negativas dos elétrons, que estão na mesma quantidade, e ambos ficam neutros. O plástico arranca os elétrons do papel e o papel fica com mais prótons e o canudo fica com menos prótons, no caso com mais elétrons. Agora aproximamos o canudo, depois que a gente faz o processo, aproximamos o canudo em uma superfície que também está neutra. Inicialmente ela está neutra. Pode ser em qualquer superfície, portanto que ela esteja neutra. E essa superfície vai ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Os elétrons da superfície se repelem por causa dos elétrons do canudo. É tipo assim, o canudo está com mais elétrons. E como cargas iguais se repelem, quando a gente vai encostando o canudo, que a pessoa fez o experimento, quando a pessoa vai encostando o canudo, as cargas que são iguais às que estão no canudo vão se repelir. Então vai ficar cargas diferentes. Então eles vão se atraindo, o canudo e a superfície. Agora vamos fazer a parte do experimento, a parte prática. Primeiro vamos, como eu já falei, vamos utilizar o papel higiênico e um canudo. Vamos fazer assim. Aqui estaremos tirando, no caso puxando, elétrons para um e prótons para o outro. No caso o canudo está puxando do papel. E quando encostamos esse canudo, como eu já falei, a superfície acontece isso. Como cargas diferentes se atraem, é isso que acontece, eles se atraíram. E você pode encostar em qualquer outra superfície, portanto, que ela ainda esteja neutra. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo.